A cena nos mostra uma região árida, um deserto escaldante, um local montanhoso e acidentado, algo que provavelmente faria você se imaginar em algum lugar um tanto quanto remoto do nosso mundo. Mas tão rápido quanto uma bala, essa ideia é quebrada como um vidro, talvez pelos estrondos de passos, ou os sons de montanhas quebrando, ou até mesmo pelos gritos ensurdecedores de uma criatura horrenda, que salta em nossa tela. Mas tão rápido quanto a criatura surge, ela nos é apresentada. Uma criatura da espécie do Povo Encantado, classe corpo maleável, nível de perigo B. Mais rapidamente descobrimos o motivo do frenesi da criatura. Um grupo de heróis já está no encalço dela, e assim a cena rapidamente corta para um dos aventureiros saltando em direção à criatura, com um punho cerrado, já pronto para desferir um golpe na mesma. Ainda no ar, e com seu punho fechado acumulando energia, que rapidamente se concentra formando um pequeno orbe de fogo em volta do seu punho, que tão rápido quanto a habilidade dele se ativa, ele exclama: habilidade do punho ancestral, rajada explosiva. E nesse momento sua mão já acerta um golpe em cheio no rosto da criatura. Mas no mesmo instante que sua mão acerta, ele percebe o real significado da classe corpo maleável da criatura, e num estado rápido de espanto, ele pensa: sua pele é muito macia e muito flácida, o impacto do meu golpe foi completamente absorvido. E tão rápido quanto seus pensamentos, também foi a reação da criatura, que com um olhar terrível e uma expressão amedrontadora, com um golpe rapidamente o joga para longe. Sentindo a força do golpe da criatura, e vendo que suas habilidades não surtem efeito, ele exclama: merda, daqui para frente só vou poder defender. E no exato momento que ele fecha os olhos, se preparando para receber o próximo golpe da criatura, uma garota salta em direção a ele, fatiando o braço da criatura, como se não fosse grande coisa. E antes dele conseguir expressar qualquer reação de alívio, por notar que se tratava de sua companheira de equipe, com um olhar sério, ela o manda recuar. Então nosso aventureiro, já aliviado, a agradece e toma retaguarda. Então a cena foca na criatura, meio que em dúvida do que teria acontecido com seu braço, mas sem pensar muito nisso ela começa a contrair os músculos para estancar o sangramento, deixando os aventureiros em choque e se perguntando se todos os seus ataques seriam ineficientes contra aquele monstro. E neste momento uma voz vinda de longe, em meio a um círculo mágico, revela o terceiro membro da equipe, um jovem cavalheiro digno de ser chamado de herói. E sem muitos gestos ele rapidamente os diz: já que ataques físicos não surtem efeito, podemos tentar isto aqui. Presumo que chegou a hora, já faz algum tempo. Calado. Em meio à discussão dos outros membros, um esplendor de luz surge, o ciclo mágico se ativa, e o nosso herói com uma expressão séria exclama: empoderamento do Deus, corrente de 9ª estratificação. E em meio aos elos do círculo mágico, correntes de luz surgiam do chão em rumo à criatura, que antes mesmo de demonstrar qualquer reação, já havia sido presa pela habilidade divina de Xiang, o nosso protagonista. Que tão rápido quanto suas correntes atinge o inimigo, ele estende sua lança e atinge o centro do seu círculo mágico, ativando a segunda etapa de sua habilidade, o que neste momento transborda uma forte onda de magia por suas correntes, em rumo à criatura, afumegando em meio aos seus gritos ensurdecedores. Com o término de sua habilidade, a criatura finalmente cai ao chão. Seus companheiros aliviados diziam entre si: finalmente caiu. Pelo visto ele devorou inúmeros organismos da região árida, mas por algum motivo, ele não aparenta ser apenas um inimigo da grade de perigo de nível B. Mas em nenhum momento eles tiveram tempo para comemorar algum tipo de vitória, porque tão rápido quanto a criatura caía no chão, eles notam diversos movimentos anormais vindo dela. Xiang, percebendo aquela situação anormal, manda rapidamente seus companheiros recuarem.
A cena então nos mostra o corpo da criatura. Algo anormal está acontecendo com ele, com os olhos fixos nos espasmos e contração da criatura. Eles percebem, essa coisa está a ponto de dar à luz. É neste momento que algo monstruoso se exprime de seu interior. Algo visivelmente anormal e aterrorizante acaba de nascer. Feto demoníaco da consumação, classe parasita, nível de perigo S. Tudo isso estava se desenrolando em uma velocidade anormal, e antes mesmo dos aventureiros terem uma análise da situação, o rosto da criatura os encara, e no exato momento em que eles percebem, com uma série de murmúrios, até mesmo infantis, a criatura condensa uma grande massa de mana sobre sua cabeça, que é disparada perfurando montanhas, como se não fosse nada. A realidade entre eles era gritante, a diferença de poder era esmagadora. O lugar inteiro será destruído. Enquanto indagavam entre si, perceberam que uma forte presença pairava sobre eles, uma presença monstruosa os aproximava. Xiang, em um grito, diz: "Vocês aí fiquem atrás de mim, algo assustador está vindo." Enquanto eles se agrupavam em uma posição defensiva, o feto demoníaco, que também já estava sentindo aquela presença sobre eles, tão rápido quanto o seu golpe anterior, ele canaliza rapidamente outra grande massa de energia sobre si e a dispara no rumo daquela presença sinistra. Mas sequer isso poderia ser chamado de embate ou qualquer outro tipo de confronto. Todo aquele condensado de mana do feto demoníaco é simplesmente consumido pelo contra-ataque da outra criatura. Era visivelmente algo que impossibilitava qualquer tipo de reação. Todo aquele poder colidia com o feto demoníaco, o destruindo em instantes. Então a poeira e a fumaça se estende por todo o campo de batalha, e a cena ao longe nos mostra a grande diferença de poderes que ali foram proferidos. O grupo de aventureiros ao longe, protegidos por um escudo de energia, tentavam entender o que estava acontecendo. Xiang, já imaginando de quem poderia ser aquele ataque, pensava: mas que problema, nenhum aviso prévio antes de usar um ataque desse. É então que a fumaça à frente deles revela a silhueta da criatura. Então eles, em uma análise rápida, deduzem que aquela habilidade claramente foi utilizada para suprimir o ataque do feto demoníaco. E com um rosto tão aliviado quanto assustado, eles dizem: "Graças a Deus não é um inimigo", e suspiram aliviados. Então, vindo de dentro da nuvem de fumaça, a monstruosidade toma uma forma mais humana, com passos sinuosos, rosto majestoso e um corpo sensual. A verdadeira figura de uma rainha demônio estava diante deles, com uma orbe de energia flutuando sobre sua mão e um sorriso de canto de rosto. Ela dizia: "Matar aquela coisa foi como esmagar um inseto, e ainda assim vocês precisam que a sua rainha viesse até aqui numa hora dessas, para dar cabo desse extermínio." Mas a única coisa que Xiang conseguia pensar era que, após vir para este novo mundo, sua cabeça estava um caos. A rainha demoníaca, com o olhar em Xiang, continua seu discurso dizendo: "O escolhido para salvar este mundo é fraco assim. Pelo visto, eu ainda tenho muita coisa para ensiná-lo. Só assim você realmente se tornará o rei deste reino." Com toda aquela sensualidade diante de Xiang, a única coisa que ele conseguiu expressar era um sorriso de canto de rosto, e dizia em seus pensamentos: "Porém, o que posso dizer com toda certeza é que eu, de alguma forma milagrosa, me tornei o governante dessas terras, e ela, de alguma forma, a minha esposa." Então sua classe nos é apresentada: rainha da tribo dos demônios, Isabela, nível de perigo imensurável. A região de Xiulu possui várias tribos, dentre elas a tribo dos humanos e a tribo dos demônios, são as mais poderosas. As duas tribos entraram em guerra alguns séculos atrás por causa de recursos básicos. Porém, ambas as tribos chegaram ao seu limite com o passar do tempo, e a tribo dos humanos foi a primeira a pedir pela paz. E a tribo dos demônios logo em seguida.
Então a rainha da tribo dos demônios Isabela concordou em assinar o Tratado de Paz. O cenário muda para os tempos atuais, em uma cidade na nossa terra, um cenário moderno, com o foco rapidamente destacando uma janela, em um dos prédios. Assim o quarto em destaque rapidamente remete a Xiang, um otaku viciado em jogos, que leva uma típica vida despreocupada. Comemorando suas vitórias em seu mundo virtual, com bocejo e retirando seu fone, ele resmunga: se não tivesse sido gankado uma vez no mid, teria sido um jogo perfeito. Meus pais trabalham no exterior há vários anos, e eu não tenho amigos. Já estou enclausurado aqui em casa por um verão inteiro. Eu desenho ou jogo o dia inteiro. Inicialmente eu pensei que todo o meu verão continuaria dessa forma. Não passou pela minha cabeça que eu me tornaria o salvador de um mundo Isekai. Enquanto indagava esses pensamentos em sua cabeça, o anel preso em seu pescoço começa a emitir um brilho, no mesmo instante em que Xiang começava a adormecer. Quando finalmente desperta, seus únicos pensamentos não podia ser outro senão: quando foi que meu teto tinha essa aparência? Porque sua visão embaçada ainda mascarava a figura demoníaca à sua frente. Mas como que em um lampejo da situação, Xiang começava a esbravejar: você, quem é você? Porque está dentro de minha casa. Idiota, esta não é sua casa, rapidamente diz Isabela. Ainda atordoado, Xiang dizia: mas isto, que lugar é esse? Eu estou alucinando de tanto jogar. Enquanto a cena se expandia mostrando o cenário a seu redor, ele continuava exclamando em seus pensamentos: não pode ser, se eu tivesse alucinando, porque tudo parece tão real, e estas pessoas, e suas roupas, e se eu realmente estiver em outro universo? Mas antes de ter seus pensamentos terminados, Elizabeth já exclamava: alto sacerdote, ele realmente é aquele relatado na profecia? E neste momento a alto sacerdote fala: as lendas dizem que aquele que impunha o anel mágico semelhante ao da rainha é o escolhido. Então todos voltam seus olhares para Xiang, enquanto ele clamava: que anel mágico? Estão falando dessa coisa aqui? Elisabela, enquanto mostra sua mão, diz: isso, esse anel mágico, e mostrando seu anel refletindo em seu dedo ela diz: ele é idêntico ao meu.